E aí eu fui estudar esoterismo. Aí eu entrei na Ordem Rosa Cruz. Porque você é o cara que quer entender. Eu quero respostas. Você quer resposta. Todo mundo quer resposta. Então, Você eu quer, também, exatamente. o Thor também quer, Ele todo acho que mundo não quer resposta. Não, ele faz as respostas. Exatamente, obrigado ele pelo cria as respostas. O Não, Thor que ali, isso, eu faço as respostas. Você é o cara das respostas, que velho. isso. ele bate no telefone e liga pro Odin ali, ó. Naquele ali, ó. E aí nessa busca... Aí eu fui para ordens esotéricas. Aí eu fui para a Ordem Rosa Cruz. Tá. Da Ordem Rosa Cruz eu fui para o Martinismo, depois eu fui para a Sociedade das Ciências Antigas. Cara, Nossa, martinismo? O que é martinismo? de Louis Claude Saint-Martin. Tá? Todas elas têm um fundamento, todas elas têm um processo inicial. São cristãs? Ah, Rosa Cruz, sim. Não. Não? Peraí. A Ordem Rosa Cruz surge de um cara chamado Christian Rosenkrantz. Por isso que ó, Rosa Cruz. Christian Rosenkrantz. Um cara da Europa. Ele, em um momento, vai para o Oriente e ele acha toda a parte mística do Oriente. Ele fala, cara, muito legal isso, eu vou levar isso para a Europa. Então, ele traz egiptologia, ele traz estudos muito legais dessa toda parte de estudos místicos do antigo período. Ele começa a disseminar isso. Então, ele começa a criar uma estrutura para ensinar essa parte esotérica. Aí ele vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos desce para o Brasil. Tá? Então existem as lojas aqui, é como se fosse uma maçonaria. Loja que nem maçonaria. Igual a maçonaria, tá? Só que eles aceitam mulheres, a maçonaria passou por um processo que agora eles aceitam, mas na época não aceitavam, eles aceitam mulheres na Ordem Rosa Cruz. E a gente, tanto eu quanto a Dani, que está aqui também, nós aprendemos muitas coisas interessantes dentro da Ordem Rosa Cruz. Em um momento lá, eles te convidam a fazer parte de uma outra ordem, que vem de Louis Claude Saint-Martin, que dentro dos estudos ele tem um viés muito interessante para você entender política, economia, mediante a uma estrutura esotérica da Europa. Então você vai entender, por exemplo, Papos, Cornélios Agripa, todos os maiores escritores clássicos, a história da vida deles, você vai entender toda a passagem, como se deu. Tem um movimento muito interessante para... Que interessante mesmo. É muito bom, cara. Então você entende como as cartas eram criptografadas na época para, de repente, Geraldo Encausse, que era conhecido como Papus, ele se comunicava com os outros esotéricos e místicos. Então conversava com... Por cartas criptografadas. Cornélios Agripa. Por que com medo Por causa de guerra, tinha muita guerra. Você tinha codificações na época que eram, por exemplo, formas de... dentro da religião, de passar para as pessoas estudos que, vamos dizer assim, não eram permitidos ou tinham preconceitos. Então você passava conhecimentos, muitos médicos, muitos padres faziam parte dessa estrutura. Eliphas Levi, que era um padre da época, acho que Cornélios Agripa era um médico. Então você teve Paracelso envolvido. Então você teve um processo ali de conhecimento entre eles. Tinha essa questão de entendimento e aprendizado. Então vale a pena. Desculpa eu interromper. Essa Ordem Rosa Cruz, a loja que tem aqui em São Paulo, essa loja, o templo, ele tem uma porta com o grande, coração gigante, dourado, um triângulo. assim? Não é dourado. Fica na Borges Lagoa. É porque eu frequentava com meu pai quando eu era criança. Eu lembro só da porta, que era bem Mas ela grande. abria de uma forma diferente. Isso Que tem mesmo. leões de pedra. Eu acho que sim. Fica na Borges Lagoa. Eu era bem pequeno, eu ia com meu pai. Assim. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Achamos... Tá se abrindo. Tá se abrindo, cara. Não, eu lembro um pouco, assim, eu não sabia o que era e meu pai também não falava o que era, mas ele me levava. Você tem. Naquela época você carregava o segredo da loja, mas o que acontece lá dentro, por exemplo, quando você se torna membro de Atrium, não é falado. Mas não tem segredos. Tem? Não tem. Porque... Não tem. Tá? Eles guardam, por exemplo, uma mística sobre o ambiente. Isso faz com que as pessoas se interessem pela mística da Ordem Rosa Cruz. Sim, mas não tem segredos, tá? Você vai, tem uma biblioteca, tem uma loja muito legal, tem lanchonete. Não tem animais sendo mortos lá dentro. Não tem nada disso. Sabe, pactos de sangue. Não, eles só fazem com crianças. Mas... Só matou porque tava levando, né? Nossa, você tava sendo levado para ser sacrificado e você nem sabia. Como é que eu tô aqui, né? Agora. Não foi aprovado. Não foi aprovado, falou, não. Isso aí Esse cara não. aqui não.